Queridos, eu quero compartilhar convosco algumas informações que estão me deixando de queixo caído. Quando nós lemos o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, quero compartilhar convosco esse texto primeiro. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, quem? Os profetas. O que Deus fará sem primeiro revelar? Nada. Tudo que Ele faz revela aos seus servos, os profetas. E hoje nós temos o privilégio de abrir as páginas sagradas, descobrirmos que estamos vivendo exatamente nos tempos revelados por Deus aos seus servos, os profetas. Deus não fará coisa alguma. Agora, irmãos, entendam que Satanás, que deseja ser semelhante ao Altíssimo em todos os aspectos, ele também usa este protocolo, usa este método. Ele informa aos seus servos aquilo que ele irá fazer. Só que muitos rotulam isso como teoria de conspiração. E é normal nós pensarmos assim. Afinal de contas, Satanás é mentiroso e pai da mentira. Mas, irmãos, pasmem. Eu quero vos mostrar agora algumas coisas escritas por uma mulher chamada Mariana Mazzucato. Uma mulher que tem profundas relações com o Papa Francisco. Ela escreveu um artigo em outubro de 2020 mostrando os eventos que aconteceriam até 2023, onde ela diz que até esse ano os governos mundiais terão, meus irmãos, a economia global estará definida, o grande reset. Acreditemos ou não, eu vou mostrar aqui o que ela escreveu e vou provar que o que ela escreveu aconteceu, meus irmãos, aconteceu. Não estou querendo dizer que ela é uma profetisa. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que essas pessoas influentes dessas grandes organizações mundiais, quando falam, nós devemos escutar, meus irmãos. Nós devemos escutar. Carl Schwab, do Fórum Econômico Mundial, tem feito muitas previsões. E muitas coisas que ele diz acontecem. Portanto, irmãos, não estou dizendo que eles são profetas. Estou apenas dizendo, vamos escutar esses homens e nos prepararmos em Cristo para enfrentar as coisas que eles dizem, porque de fato acontecem. Queridos, vemos aqui, neste site, você vê logo o cabeçalho diz, o grande recomeço, o grande reset. Então você já deve imaginar do que se trata aqui. Ela diz aqui, é 2023. Mas como assim? Ela escreveu isto em 2020, dizendo é 2023. Então ela está fazendo uma previsão. Está se colocando no ano de 2023. E ela diz, veja como é que conseguimos corrigir a economia global até o ano 2023. Queridos irmãos, vejamos aqui. Escrito por Mariana Mazzucato. Quando? 21 de outubro de 2020. Quero que vocês peguem muito bem isto. 21 de outubro de 2020. Agora percebamos, irmãos, que esta mulher, Mariana Mazzucato, tem fortes relações com o Vaticano. Tem fortes relações com o Papa Francisco. Como é que ela conseguiu adivinhar os eventos que aconteceriam de 2020 até os dias em que nós estamos vivendo? E ela prevê como é que será 2023, amados irmãos. Como é que ela conseguiu prever? Vemos aqui, Papa Francisco cita trabalho da diretora do Instituto para Inovação e Propósito Público, Mariana Mazzucato, em um último livro. Percebe, irmãos? A relação que ela tem com o Papa Francisco. E vemos aqui, o Papa Francisco, em seu discurso de encerramento no The Economy of Francisco, falou da importância de mudar as mentalidades econômicas dominantes para as novas visões e modelos. Lemos aqui, o livro explica por que devemos e como podemos tornar o mundo mais seguro.
mais justo e mais saudável para todas as pessoas agora. Bem, você pode ler aqui com mais calma. Eu vou saltar para aqui. Ao escrever sobre a tomada de decisões políticas e econômicas, ele, o Papa Francisco, afirma que a perspectiva que as mulheres trazem é o que o mundo precisa, citando quem? A diretora deste instituto, Mariana Mazzucato. Só estou para vos mostrar, irmãos, a relação existente entre estes dois. Eu agora vou mostrar o que esta mulher, Mariana Mazzucato, escreveu em 2020, prevendo os eventos que aconteceriam até 2023, quando, segundo ela, o grande reset começaria. Começamos lendo, aqui está o artigo dela. A pandemia do Covid-19 chegou ao fim. Ela está dizendo que é ano de 2023. Está dizendo que a pandemia do Covid-19 chegou ao fim e a economia global está no caminho da recuperação. Se tudo o que ela escreveu neste artigo aconteceu taxativamente como ela disse, acreditem, podemos esperar que 2023, de fato, a pandemia Covid-19 termine. E ela diz que nesse mesmo ano a economia global estará a caminho da recuperação. Como é que chegamos aqui? Como nossa economia e nossa sociedade evoluíram para superar a maior crise de nossa época? E ela agora começa a detalhar os eventos que se sucederiam. E lembrem que ela escreveu isto em 2020. Até 2023, no grande recomeço, irmãos. Vemos aqui. Ela diz: os Estados Unidos da América começaram a mudar sua abordagem após 3 de novembro de 2020, quando Joe Biden derrotou Donald Trump na eleição presidencial e os democratas detinham a maioria nas duas casas do Congresso. Primeira pergunta, meus amados irmãos, vou fazer muitas perguntas aqui. Como é que ela sabia, em 21 de outubro de 2020, como é que ela sabia que em 3 de novembro, algumas semanas depois, Donald Trump seria derrotado por Joe Biden? Como é que ela sabia? Será que isso aconteceu? Vimos aqui, irmãos. Aqui está a data emitida em... Aqui vem escrito 11/03. Esta é uma forma de datar, mas estão nos dizendo que é 3 de novembro de 2020. É isso mesmo. Como aconteceu? Biden derrota Trump para se tornar o 46º presidente dos Estados Unidos da América. Quando é que esta informação nos foi dada? 3 de novembro de 2020, exatamente como ele escreveu no artigo, que nessa data Joe Biden venceria e as coisas na América começariam a mudar, queridos irmãos. Como é que ela sabia disso? Como é que ela sabia? E continua aqui. Após sua posse em janeiro de 2021, o presidente Biden agiu rapidamente para reconstruir os laços desgastados entre a América e a Europa. Outra pergunta. Como é que em outubro de 2020 ela sabia que Joe Biden venceria e que em janeiro de 2021 ele restabeleceria os laços entre a América e a Europa? Queridos irmãos, como é que ela sabia isso? Vemos aqui, aconteceu. Biden procura reconstruir laços dos Estados Unidos com a Europa danificados por Trump. Vemos aqui, 20 de fevereiro de 2021, exatamente como ela disse, após a posse de Joe Biden em janeiro de 2021. Amados irmãos, continuamos. Os Estados Unidos e outros países, está dizendo ela, os Estados Unidos e outros países abandonaram a oposição a um polo de patentes obrigatório administrado por esta organização. Eu nem vou ler aqui. Ela diz, em 11 de fevereiro de 2021, o FDA aprovou a vacina Covid-19. Vocês podem continuar lendo, meus irmãos. Tudo aconteceu como ela escreveu. Queridos, vamos ler aqui. Ela diz, prestem bem atenção agora. No verão de 2022, a outra grande crise da nossa era deu uma guinada para o apocalíptico. Estamos em 2022 agora. Quero compartilhar que a outra grande crise deu uma guinada para o apocalíptico. Que grande crise é essa? Lembra, irmãos, não se esqueçam. Ela escreveu isto em outubro de 2020. Como é que ela sabia
que essas coisas haveriam de acontecer, o colapso climático finalmente chegou ao mundo desenvolvido. Quando? 2022. Testando a resiliência dos sistemas sociais. No meio oeste, escute bem, no meio oeste dos Estados Unidos, uma seca severa destruiu plantações que forneciam um sexto da produção mundial de grãos. Está acontecendo isto agora em 2022, como ela disse em 2020, está acontecendo. Fechamos as notícias. Aqui está, 18 de março de 2022. Perspectivas climáticas da primavera desta agência aqui, NOAA. Eles dizem, altas temperaturas provavelmente. Seca se expandirá no oeste. Como ela falou, irmãos, como ela falou. Que haveria uma seca em 2022. Outra aqui, irmãos, 19 de março de 2022, Califórnia, a quinta maior economia do mundo, deve se preparar para um terceiro ano consecutivo de seca. A NOAA prevê temperaturas acima da média do sudoeste do deserto até a costa leste e norte, através do centro-oeste, queridos, exatamente como ela falou. Outra aqui. Perspectivas da primavera. A mega seca do oeste deve persistir. Temperaturas acima da média em grande parte dos Estados Unidos da América. E alguém pode dizer, não. Desastres naturais é muito fácil de prever. Existem máquinas que podem prever estas coisas. Agora a pergunta que eu faço é, como é que ela conseguiu prever então que Joe Biden venceria as eleições? Como é que ela conseguiu prever que depois da posse de Joe Biden em janeiro de 2021, as relações entre a América e a Europa voltariam como antes? E ela previu esta seca que está acontecendo agora, que está criando uma crise econômica no oeste dos Estados Unidos da América, irmãos. E ela diz que depois disto, alguma coisa aconteceria. Vemos aqui. Ela diz, as pessoas acordaram para a necessidade dos governos formarem uma resposta coordenada às mudanças climáticas e direcionar o estímulo fiscal global em apoio a uma economia verde. Está isto claro, irmão? Está isto claro? O que ela diz que acontecerá depois desta seca no oeste dos Estados Unidos que estamos vendo acontecer aqui? O que ela disse que haveria de acontecer? Que as pessoas acordariam, os governos acordariam para uma necessidade urgente de ações coordenadas em relação às mudanças climáticas e uma economia verde. Se tudo que ela escreveu neste artigo aconteceu exatamente como ela disse, por que este ponto vai falhar? E agora, irmãos, quero vos fazer ver outra coisa. Esta mesma escritora, Mariana Mazzucato, postou um artigo. E este artigo em 22 de setembro de 2020, onde ela disse, evitando um bloqueio climático. Está aqui, irmãos, Mariana Mazzucato, esta senhora que vem prevendo os eventos que de fato acontecem, evitando os bloqueios climáticos. E ela diz aqui, Londres, à medida que o Covid-19 se espalhou no início deste ano, os governos introduziram bloqueios para evitar que uma emergência de saúde pública saísse do controle. Em um futuro próximo, escute bem o que ela diz, em um futuro próximo, o mundo pode precisar recorrer a bloqueios novamente, desta vez para enfrentar uma emergência climática. Bem, irmãos, esta declaração é muito interessante de uma pessoa que previu as coisas e aconteceram. Isto é interessante. Ela está nos dizendo que brevemente os governos mundiais vão adotar, meus irmãos, bloqueios climáticos para enfrentar uma emergência climática. E ela diz aqui, não vou ler tudo, ela diz, sob um bloqueio climático, os governos limitariam o uso de veículos particulares. Já vimos isto acontecer? Já vimos isto acontecer? Queridos, mostrei para vocês há um dia atrás, 2 dias atrás, que isso já começou. E eu perguntei para vocês, quando mostrei esta informação,
que a Agência Internacional de Energia pede domingos sem carros para mitigar a crise global de abastecimento de petróleo. E eu perguntei se este domingo sem carro é mesmo pela falta de petróleo no mundo ou é mais um lockdown climático? Ou é mais um lockdown climático, meus irmãos? Queridos, vocês estão vendo que, assim como Deus traçou um plano dos eventos finais, Satanás, ele também, meus irmãos, informa os seus servos as coisas que vão acontecer. E nós vimos que esta mulher detalhou exatamente os eventos que aconteceram no mesmo dia. Queridos irmãos, quando é que Deus vai permitir que estas coisas todas aconteçam? Nós não sabemos. Mas nós estamos chegando ao fim. Vejamos um texto aqui. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 35. Ellen White diz: não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. O que nós precisamos agora é velarmos em oração, porque sim, o grande dia do Senhor está às portas. Estamos vendo um mundo sem óleo, sem petróleo, sem combustível. Em meio a essa crise de óleo no mundo, nós, como povo de Deus, não devemos ter crise do óleo. Lembram da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes não tinham óleo suficiente para a espera do esposo. Queridos, é momento de nós buscarmos o óleo. O mundo está em crise por falta do óleo, mas cada um de nós deve agora ter óleo suficiente, o Espírito Santo, para poder estar em pé no grande dia do Senhor. Que Deus o abençoe, meu amado irmão, que você viva com os olhos no céu. Nós estamos caminhando para o fim. Acredito nisso de todo o meu coração. E nós precisamos nos preparar agora, cada momento, cada dia, pregando o Evangelho, irmãos, saindo do comodismo. Vamos sair do comodismo. Vamos nos levantar para cumprirmos a missão. É tempo, agora é o momento, irmãos, de nós pregarmos o Evangelho. Estamos vendo que as redes sociais, pouco a pouco, estão sendo minadas, sendo bloqueadas. Vimos na China algumas atualizações passadas. Está sendo proibido pregar o Evangelho na internet, a não ser pelo consentimento do governo. O que é que o governo sabe sobre as 3 mensagens angélicas? Queridos, o tempo está se esgotando e nós precisamos, em nome de Jesus, pregar este Evangelho agora. Convido você, meu irmão, a se humilhar diante de Deus. Convido você a buscar uma reforma em sua vida, uma reforma completa. Agora é o momento. Este é o tempo de ver Jesus. Amém? Que você se prepare, meu irmão. O vejo na próxima atualização. Até lá.